Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem não é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também na esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aquele que vos persegue. Assim vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair chuva sobre o justo e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem as mesmas coisas? Portanto, sede perfeito, como o vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Padre Jossi, certa vez, no cursinho de cristandade, diante de um casal que estava passando por uma crise financeira, se lamentando de uma vida abundante no passado, com relação à realidade que eles estavam vivendo no momento presente. O Padre Jossi, nessa ocasião, ele escreveu um texto bonito, simples, mas muito bonito, que ele chamou de a matemática do Evangelho. E ele dizia mais ou menos assim para esse casal: enquanto a mentalidade do mundo nos diz que devemos ter, a mentalidade do Evangelho nos diz que nós devemos dar. Aí ele usa depois essa expressão: quanto mais nós precisamos de adjetivos, menos pessoas somos, menos substantivos somos. Quanto mais precisamos do que é relativo, menos nós nos desfazemos, mais nos desfazemos do absoluto. E é isso que nós temos meditado durante esses domingos no Sermão da Montanha, onde Jesus nos prega o caminho da perfeição no alto do monte. Sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito.
Ontem eu recordava que esta perfeição ela também nos conduz lá no capítulo 19 de Mateus, o encontro de Jesus com o jovem rico. Bom mestre, o que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Mas por que tu me chamas de bom? Só um é bom. Você não vê lá os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, honra o teu pai e a tua mãe, ser fiel aos teus juramentos. Aí o jovem diz assim: mas Senhor, tudo isso eu tenho feito, desde a minha juventude eu tenho cumprido esses mandamentos. E Jesus vira para ele e diz assim: se tu queres ser perfeito, se tu queres viver na perfeição do Evangelho, me faça 4 passos. Vai, vende o que tu tens, dá aos pobres e volta. Depois me segue. O Evangelho diz, na sua expressão, que esse jovem, ele não seguiu a Jesus. Ele era rico em propriedades, tinha um coração cheio dessas coisas, e por isso não conseguiu seguir a Jesus. Isso nos faz, irmãos e irmãs, contemplar esses 2 caminhos apresentados por São Paulo: a sabedoria do mundo, que confia na força da carne, e a sabedoria de Deus, que se abre à doação, à entrega, que para o mundo é loucura, que para o mundo não tem sentido. Hoje nós nos reunimos para agradecer ao Deus de Deus de um jovem, que nós estamos com a nossa oração, com o nosso apoio, enviando para o seminário, fazendo uma experiência para amadurecer esse sonho, esse projeto de ser padre. Os nossos bispos, eles nos orientam no seminário a trabalhar 5 dimensões da nossa vida: a nossa afetividade, o ser como pessoa, a nossa experiência de vida como comunidade, com os outros, com o diferente, a nossa vida espiritual de oração, tanto a intimidade pessoal como a comunitária, o estudo e a pastoral. O Rodrigo, de um modo mais intenso, a partir do dia 26, ele deixa a sua família para começar a trabalhar essas 5 dimensões: pessoal, afetiva, comunitária, pastoral, intelectual e espiritual. Ontem eu disse no Alto da Cruz, o Rodrigo não é padre. Ele tem a liberdade de fazer essa experiência, vai levar no seu coração esse desejo. E é de suma importância que ele tenha liberdade para trabalhar essas dimensões em sua vida, para ser um padre feliz, para ter consciência da vocação que ele abraçou. E eu já disse para ele durante esses dias: essa dedicação de nossa paróquia, a festa, a alegria, de modo algum deve tirar a sua liberdade em pensar na possibilidade de um dia não optar por esse caminho. Mas a mim, como padre, o Padre João Filho, a todos nós cabe uma responsabilidade: rezar e não deixar de dar apoio para que esse projeto ele possa crescer, ele possa frutificar. Nós queremos isso, nós sentimos nele esse desejo, e vamos começar a partir do dia 26 a fazer esse acompanhamento, a rezar aqui, a ir no seminário,
a apoiá-lo, a estar com ele, a sermos uma presença de apoio, uma presença que o faça a buscar sempre esse caminho da perfeição. Perfeição não como ausência de defeitos, perfeição como caminhar, onde vai se procurando tirar do seu coração tudo que é relativo e relativizando aquilo que é secundário e absolutizando aquilo que é absoluto, aquilo que não passa. Eu comentei com algumas pessoas isto no seminário. Eu entrei com 16 anos, as pessoas sempre diziam: olha, mas o padre não casa, isso é difícil, tudo. E nós tínhamos um grupo paroquial de vocacionados, e a nossa preocupação sempre é essa: nós não vamos casar, será que isso dá certo? E, na verdade, alguns optaram em não ser padre. Mas a maior renúncia que um jovem faz ao entrar no seminário, a partir de então ele não é mais dono de sua vida. Ele é mandado. Ele não escolhe passar o aniversário da mamãe, de ir visitar o papai, de passar o Natal em casa como sempre se passou. Ele faz aquilo que o seu formador apresenta como grandioso e como edificante na sua vida. Nós perdemos a liberdade e só é capaz de renunciar a essas questões quem aprendeu, como nos orienta o Sermão da Montanha, a colocar o absoluto no nosso coração. E isso forma um homem, tanto o homem e a mulher de Deus. Quando você desde cedo começa a aprender no seminário, eu chamei tantas e tantas vezes o meu reitor de enjoado, por me proibir de fazer certas coisas. Mas depois de padre, diante das situações da vida, eu descobri que aquilo ali era para formar um homem aqui dentro, que deve ser questionado, deve ser perseguido, deve ser injuriado, deve ser mal compreendido, mas nunca deve perder a esperança